Café Belgrado. Amigo do Café Belgrado, mais um episódio do podcast Café Belgrado, semana de draft. Amanhã, hein? Estamos gravando dia 22 de junho. No dia 23, o destino de várias franquias será definido. A trajetória de vários jovens será marcada. O início de lindas carreiras será construído. E o começo de várias decepções também vão se apresentar. Eu sou o Guilherme Tadeu, estou com ele, Lucas Nepomuceno, Nepopop do Brasil, para falar nesse silêncio que precede o esporro, né? Essa ventania antes da tempestade. Tudo bem, Lucas? Animado aí para falar do draft um dia antes do grande acontecimento? Olá, Guilherme, olá, amigos e amigas do Café Belgrado, animadíssimo para falar de draft. Hoje, 22 de junho, não só, Guilherme, é o dia que antecede o draft, como também é o dia que abre a quarta temporada do PDP, hein? Então, você que está no Giannis, né, o grupo de apoiadores do Café Belgrado, fique atento aí. Se você não tiver time no PDP, corre hoje para falar com o comitê, né, e participar. Então, se você não está no Giannis, eu não sei nem o que eu posso dizer para você, a não ser lamento, né? Mas é o maior grupo do mundo. Agora, Guilherme, o draft está chegando, o draft é amanhã. Faremos uma live, hein? Já começar aqui avisando, vamos fazer uma live lá na Tabum. Vai ter participação de quem quiser participar, entrar para falar, para repercutir o que seu time fez, etc. e tal. Mas hoje o podcast especificamente aqui, Guilherme, é para trazer os 7 grandes segredos desse draft. Lucas, por que 7, hein? Guilherme, 7 é o número da perfeição, né? 7 é o número da completude. Então, Pecados capitais? também, né? É um número que significa o todo, né? É um número 7 é conta cabalístico. de mentiroso, Lucas? Não, que isso, velho. Senhor, quantas vezes devo perdoar? 7? Não, 77 vezes 7. 77 é o número do Luca. É isso. E 7 também é o número do Luca, né? E Garrincha também usava 7. Ou seja, Guilherme, e também é o plano de sócio torcedor do Botafogo, hein? Camisa 7. Fiquem atentos aí, vocês. E 9, que é o tanto de reais que você apoia o Belgradão. Menos 2, que é o número de membros do Belgradão. 7. 7. Boa. 2 também é o tanto que fica, né? Arrepiou, né, Guilherme? Se você apoia 9, fica 7 pra gente, né? Então também tem mais esse ponto em comum aí. Guilherme, o fato é o seguinte: vou mandar real aqui, né? Sabe aquela história dos 4 grandes profetas foram 3, Jacó e Jeremias? E a história dos mosqueteiros, que na verdade eram 5 em vez de 4. Não, os 3 mosqueteiros eram 4, né? Tem 5 Na verdade agora? eram 4 em vez de 3. Boa. E 3 mais 4 é quanto? 7. Caraca, velho, que isso, né? Camisa do Kevin Durant também, né? Guilherme, o seguinte, os 4 grandes profetas foram 3, Jacó e Jeremias, tem a ver com esse título, né? Os 7 grandes segredos desse draft é um título mais ou menos para te iludir, né? Para te iludir, para fazer você clicar aqui e ouvir esse podcast. Mas tem um motivo, né? A gente hoje não vai falar especificamente aqui de um prospect, a gente não vai falar de um jogador, de uma equipe, de um scout, né? Como se fosse um filme de Adam Sandler. A gente vai falar aqui de características desse draft como um todo, né? Então, são 7 características do draft, que não são necessariamente segredos, né? A gente já falou de algumas delas durante alguns podcasts, mas que se você está chegando hoje cara, eu estava muito envolvido com as finais da NBA, nem ligo tanto assim para draft, mas amanhã é o draft, quero me inteirar, saber o básico dessa classe, né? Esse é o episódio especial para você, viu? Se você sabe tudo, esse é o episódio especial para você, né? Porque tudo que a gente faz aqui, Guilherme, é especialmente para você. É isso. Não você, Guilherme, viu? Você que tá ouvindo. Se bem que o Isso. Guilherme tá ouvindo também, né? Então ficou confuso. Mas quando eu tô falando, aí fica não especial. Aí a hora que eu tô ouvindo, fica especial. Mas você também escuta o que você fala. Mas assim, é mais ou menos simultâneo, né? Porque se a gente escutar o que a gente fala com um pouquinho de atraso, Lucas, você fica igual aquela moça do sanduíche. O pessoal que tá no ponto, né? Que usa Cara, ponto. o primeiro Ou grande se você... meme, né? Será que é o primeiro, velho? Ah, é um dos grandes primeiros memes, então. Pode ser assim. A gente podia fazer no Elástico Comentar um draft de memes, hein? O que você acha? Cara, eu acho que já caiu em desuso analisar meme, né? Acho que meme é de Ah, é? sentir. É de sentir. Boa.
Então, assim, acho que o meme, se for tipo classe, né? Classe do ano, né? Você pode draftar do ano. Por isso que os drafts é assim, né? Não faz o draft histórico também. Aham. Não faz tanto sentido a NBA escolher jogadores idosos. Mas hoje em Embora a gente dia, tenha... Lucas, o meme já é vida, né? Não é mais, não chamam nem mais meme, né? É só assim, a Chama o quê? existência. É a existência. Tipo, quando o seu pai começa a te mandar meme no WhatsApp, cara, tipo, acabou. Não existe essa instância meme. É existência. Tipo, sei lá, é um O boleto. meme também é uma desculpa, né? Agora, tipo, você fala uma coisa muito merda, né? Aí a pessoa te olha assim com o cara, que merda. Aí você fala, não, é meme. Isso aqui não entendeu. É. Lucas, amanhã, draft da NBA. Primeira notícia antes de entrarmos nos segredos, Lucas, é que recebi do Vitão essa notícia, mas assim, ele que me mandou porque ele tá muito atento, né? Vitão Abura. O Guilherme Santos, o Brasa, entrou na listinha do Sam Vecenie, lá do Atlético, ele estava fora esse tempo todo e macetou uma listinha aí, o último da lista, 75 prospects, entrou ontem. Ou seja, Lucas, o nome dele tá gerando burburinho. É isso que significa isso. Então, eu posso dizer que cresceram as possibilidades de termos Brasa nesse draft. Não é um segredo ainda, né? Porque, na verdade, nós estamos abrindo aqui para as pessoas, então não é segredo para ninguém. Não é segredo para ninguém. Mas começamos o pod com um não segredo importante. Boa, Guilherme. Agora o seguinte, os 7 segredos aqui não tem uma ordem tanto de importância, né? Mas a gente vai fazer aqui de acordo com um jeito que dê para dar para a pessoa, sei lá, ir sentindo o draft, né? Você falou em sentimento, Guilherme. Acho que essa ordem aqui dá bom para a gente ir sentindo o shape desse draft, sabe? Assim, como ele se forma, como ele se transforma, como ele se reforma. Aliás, você gosta mais de reality de reforma ou de transformação, Guilherme? Nenhum dos dois, Lucas. Tem profundo desprezo dos dois, embora tenha. É mesmo. Tem. Eu pensei que você curtia uma Mas. reforminha, velho. Não, detesto. Mas assim, eu sou um grande apreciador da obra dos irmãos que parecem o Soares lá, Irmãos à Obra. Então, assim, eu tenho desprezo, a não ser quando é Irmãos à Obra, né? Porque quando é Irmãos à Boa. Obra, não tem como não admirar. Aí é outro patamar. Aí não é nem programa de Pouca reforma, né? gente, pouca gente tem falado sobre isso, Guilherme, mas a Xuxa, ela começou com reality de transformação. Você lembra quando ela pegava uma pessoa da plateia e falava, nossa, você tá muito feia, vem aqui que eu vou te deixar toda bonita, né? E aí ela passava o programa inteiro, ficava uma pessoa lá, metendo a make na pessoa lá, né? Mexendo o cabelo, etc. E se a pessoa não gostasse, adeus também, né? Não tinha mais o que fazer, porque cortava o cabelo de verdade, né? Pesado, né, cara? A Xuxa fazia É. muita coisa errada, né, cara? Se você pensar agora, assim, né? Ela não metia que a pessoa tava feia, não, mas ela dava umas indiretas, assim, né? Cara, tinha Falar, o não, lance do café da manhã da Xuxa, que era, tipo, super, né? Parecia um banquete. As pessoas já problematizaram isso no começo do Twitter, hein? foi? Mas Foi. a Ana Maria mete um cafezão agora, né, pros É, eliminados do Big Brother. Lucas, mas é que já passou essa problematização também. Boa. É, de toda forma, Lucas, eu tô muito, muito curioso pra saber onde isso vai chegar, cara. Guilherme, esse draft, o primeiro segredo desse draft, tá preparado, Guilherme? Tô preparado, tô preparado. Manda ver. Primeiro segredo desse draft, eu vou até fazer um suspense antes, né? Porque a Ah, gente tem um visto a violãozinho. NBA cada vez menos ligada nesse segredo desse draft, né? Ligando menos para o segredo desse draft. Eu sei onde você vai chegar e eu concordo. Pode falar, pode falar. De maneira geral, a NBA olha para esse segredo e fala, cara, esse segredo é tão 2002, né? Esse segredo é tão... Aquela música do Oswaldo Montenegro, né? Quantos segredos que você guardava, hoje são bobos, ninguém quer saber. Cara, bom demais. O Oswaldo já falava, né, sobre o draft de 2022, porque esse é o draft dos bigs, né? Esse é um draft que a gente vai provavelmente ter 3 bigs escolhidos na primeira sequência, né? E aí depois a gente deve ter mais 2 ou 3 bigs também escolhidos na lottery, né? E aí, ao longo da primeira rodada, a gente vai ter mais alguns bigs, Guilherme. E a gente já está acostumado aqui a draft, onde você pega big, se ele for um big, sei lá, muito móvel, ou se ele for um big que é ball handler, se ele for um big criador, né? Por exemplo, o Luka, ele tem a altura para ser um big, mas ele não é um big na NBA, né? O Jokic, ele é um big, mas ele não é um big tradicional, né? Então, assim, esse draft tem bigs que tem muita cara de center, com pouca diferenciação, assim,
Será que esse big aqui vai ser um big playmaker? Vai ser um ball handler secundário? Será que esse big aqui é um big meio unicórnio? É um draft que tem bigs nas primeiras posições, um montão de big ao longo do draft, e que a NBA olha para eles e fala, cara, legal, gosto de big, mas às vezes eu tiro o big porque é jogo 7, às vezes eu tiro o big no final de jogo, às vezes eu jogo 24 minutos de big, às vezes eu troco por um big, sei lá, tipo Capela e jogo ele 20 minutos no jogo e depois estou querendo trocar de novo, como é o caso do Hawks. Então, assim, o big hoje não tem o mesmo impacto, o mesmo peso dentro de um elenco da NBA. Mas se você encontra um que é diferentão, Guilherme, se você encontra um que é, em outras palavras, sinistro, né? Aí você consegue se dar bem, né? Lucas, informação. No draft passado, 2021, 2 bigs de fato foram draftados que entraram para a rotação desse ano. O Evan Mobley e, com esforço, porque é um time que não é competitivo, mas o Alperen Sengun. São os únicos bigs, de fato, né, de origem, de pivô, ala pivô, que estão em quadra, que fazem parte da rotação, no primeiro round, pelo menos, né? Teve outros que foram draftados, mas não deram ainda o ar da sua graça. Isso diz muito, né? E para você ter uma ideia, no draft passado, os outros bigs, né, além desses 2 que eu já citei, foram Kai Jones, que ninguém viu acontecer, o Garuba, que não veio para a NBA ainda, a Isaiah Jackson, a Dayron Sharp, que eu confesso que não me lembrava da existência, a Isaiah Todd, com algum esforço, e Nemias Quetá, nosso querido Portuga, que passou boa parte da temporada na G-League. Esse é o draft passado, tá? Draft de um ano anterior ainda é mais tenso se você parar para pensar, porque os bigs são James Wiseman, que acabou de ser campeão da NBA sem pisar em quadra, talvez esforçando um pouquinho o Obi Toppin, que não joga, não consegue jogar e nem é exatamente um big, é um ala pivô, mas joga de frente para cesta, em transição. Jalen Smith, que o Suns draftou e já mandou embora. A Isaiah Stewart, que o grande momento da carreira foi brigar com o LeBron, mas acho que é o dos bigs aqui, é o que tem jogado Tem o na Congo NBA. também, né? O Congo, né? O Onyeka Okongwu, do É do Hawks, outro sexta ainda. escolha. É verdade, do draft de 2020, né? Isso. O Neko Isso. Kungu, que tá jogando, acho que é um jogador que consegue jogar, embora seja da rotação. Aí você tem Zipnage, que ainda é um prospect, não deu muito ar da sua graça. E aí você começa a ir pro segundo round, vai achar uma outra coisa aqui e ali, mas. Ó, tem o Precious. Ok. É Precious. Mas já trocou de Ou time. seja, né, Guilherme? Ou É, seja, não temos a característica de 1, 2, 3, né? já trocou de time, né? Já trocou de time com Já. menos de 2 anos na NBA. E aí você volta mais um ano, cara, vai ficando mais tenso. Zion Williamson, eu acho que é um big, embora tenha características diferentes, teve bons momentos, mas não joga por outras questões, enfim. Jackson Hayes, que esse ano deu para ver ele um pouco. PJ Washington, que é um big que abre, né, consegue jogar, e aí vai ficando ruim. Aí você vai ter lá no final um Brandon Clark, um Grant Williams, que é um 4, mas que abre bastante, não joga dentro. Ou seja, eu passei pelos últimos drafts da NBA, 2021, 2020, 2019, e, cara, o que eu vi de wing, armador, ball handler, chutador, que tá jogando aqui, é uma enormidade. E de big que estão ficando, são esses. Guilherme, o mais drama, você falou de anos que, beleza, mas é porque não tinha Big Fera, né? Não tinha Big Sinistrão. Mas Vamos 3 para anos, velho. 2018, né? Que tinha de fato esses bigs que vão pro começo, né? Quem pegou tá meio, poxa, pra que eu peguei o big, né? Porque rolou um DeAndre Ayton na 1, rolou um Marvin Bagley na 2, aí tem um JJ na 4, tem um Mobamba na 6, o Wendell Carter Jr. na 7. Então, assim, foi um draft cheio de big ali, mas, e assim, bigs bons, né? Bigs que vão pegar segundo salário, que os times gostam, etc. Mas se você comparar com o restante da classe, você ainda fica pensando, poxa, Luka Doncic, Trae Young, Mikal Bridges, Shai Gilgeous-Alexander, e assim, do Bridges para trás aqui que eu vou falar, é só jogador que saiu depois deles, né? Mikal Bridges, Shai Gilgeous-Alexander, Miles Bridges, Michael Porter Jr., então assim, um monte de jogador que talvez não tivesse aquele hype adequado, né? Aquele hype para ser draftado nas primeiras escolhas, aqueles jogadores que, cara, o Wendell Carter era para ser um novo Al Horford, né? Já trocou de time.
Mo Bamba, ele é do time que os caras foram buscar o Wendell Carter, né? Falou, não, poxa, tava com o Wendell Carter, tava com o Mo Bamba aqui, mas deixa eu pegar o Wendell Carter, né? Que eu não escolhi no draft. Então, assim, esse draft vai ter muito big, mas é o que a gente tá falando aqui, né? De segredo do draft. Nem sempre você sabe o que você quer, né, Guilherme? Às vezes você pensa que quer, mas depois que passa, você diz, poxa, é mais ou menos o álbum da Copa, né? Na hora que você tá colecionando, você, cara, eu preciso comprar mais um pacotinho, né? E aí, às vezes, pode vir tudo repetida, ou mesmo quando não vem, que você completa tudo, você olha para ele, para aqueles R$ 800 que você gastou e fala, por que, meu Deus? Cara, assim, eu acho que essa preocupação precisa ser trazida à baila. Eu acho que os O álbum da três Copa? também, mas eu tô falando dos bigs, né? Os três principais talentos, né? O Jabari Smith, o Chet Holmgren e o Paulo Banchero, ou Banqueiro, eles são bigs que, de alguma maneira, são bem diferentes do que o perfil de alguns desses que nós falamos. Especialmente o Jabari Smith, acho que ele é bem diferente. Acho que é bem, bem diferente. Acho que ele é mais um 3 do que um big. Agora, eu acho que o Chet Holmgren tem essa questão. Cara, ele vai precisar ser muito diferente. Ele vai precisar ser muito diferente. E o Banqueiro, cara, ele é um big que jogou o tempo todo em Duke. Eu tava vendo as jogadas mais utilizadas por Duke na temporada. Foi Banqueiro jogando 1 contra 1. Ou seja, é para ele ser um 4 que abre e cria sua vantagem jogando de frente para a cesta no 1 contra 1. Então, em tese, também não é desses bigs. Então, as questões ficam assim. O Chet Holmgren. E na lottery tem dois caras que aí são big mesmo, assim, que é o Jalen Duren e o Mark Williams. Os dois estão sendo cotados para lottery. Cara, esses dois, Lucas, eu não tenho ideia porque que as equipes apostariam neles depois de um número tão grande de apostas desse perfil que deram errado. Porque a gente listou um monte de cara aqui, cara, que eles não são ruins. Eles não são ruins, são bons jogadores. Você consegue qualquer um desses caras uma escolha de segundo round aqui. Então você vai gastar uma de primeiro, de lottery, num cara desse. Cara, eu tô muito, muito curioso para ver se essas projeções fazem sentido mesmo, ou se vai começar a noite do draft, vai começar a escorregar, sabe? A gente vai ver um monte de 2, 3 que não estão listados no primeiro round aparecendo, porque, cara, hoje, a gente acabou de assistir um playoff, é o playoff do wing, cara, é o playoff do wing que é ball handler e que marca pivô. Esse é o perfil de jogador que a gente quer na NBA hoje, a gente, né? A NBA tem pedido, né? Wing, entre 1,99 a 2,4, que é capaz de criar seu próprio arremesso, que é capaz de fazer drive, né, infiltração e encontrar companheiros livres, ou seja, com uma boa noção de infiltração e passe, e que é fisicamente tão capaz de defender que se eventualmente trocar contra um cara bem mais alto que ele, 2,15, sei lá, 2,15 é exagero, 2,13, 2,10, ele consiga se virar. Esse é o perfil. Cara, eu não vejo nem o Chet Holmgren fazendo isso. Eu acho que o Chet Holmgren sobrevive ofensivamente, mas na defesa isso, com esse tamanho que ele tem, com esse físico que ele tem, o Banqueiro faz isso. Cara, eu acho que ainda assim, eu acho muito difícil que esses caras saiam do top 3. Agora, quando a gente começa a olhar big aqui, de fato, Lucas, você trouxe um segredo desse draft aí que eu vou ter que dizer uma frase que eu nunca falei aqui, Lucas. Fala-se pouco sobre isso. Boa, Guilherme. Segundo segredo desse draft, a gente já tem falado tanto, né, que deixa até de ser um segredo, mas acho que vai um pouco ao encontro da primeira informação que você trouxe aí, né, sobre o nosso querido Brasil Santos. Tem pouco estrangeiro early entrant nesse draft, né? Por que eu tô falando de early entrant, né? Porque esse cara chegou aos 22, é estrangeiro, chegou aos 22 e não foi draftado ainda, dificilmente ele vai ser draftado, né? Se o time tá de olho mesmo, tipo o Bo Cruz, sabe, Guilherme? Ele vai esperar um pouquinho e vai trazer para depois, né? Porque se ele não for draftado, ou tem questão com seu contrato, ou um jogador que desabrochou muito tarde na Europa, né? E aí, normalmente, as equipes não gastam escolha de draft para isso. A gente vê até as equipes gastarem escolha de draft em jogador que pode nunca vir para a NBA, mas que são prospect de 19, 20, 18 anos, às vezes até. Agora, pegar jogador de 22, estrangeiro, difícil. Então, de fato, Guilherme, assim,
de direita a gente tem vários estrangeiros inscritos, né? Porque fizeram 22 anos, um monte de gente fez 22 anos. Aliás, se você tem 22 anos, você pode ser draftado hoje, hein? Fique atento, assista, né? Hoje não, amanhã, né? 23 de junho. A não ser que você esteja escutando no dia 23 de junho. Mas se você não tem 22 e você é um prospect como o Gui Santos, você está em 1,14, Guilherme. Só tem 14 early entrants estrangeiros, né? Só tem 14 pessoas inscritas de fora dos Estados Unidos, que são, ou Canadá, né? Que são jogadores early entrants, né? Que são jogadores que podem ser escolhidos no draft de amanhã. Por que isso é importante? Porque tem ano que a gente tem 14 escolhidos, Guilherme. Tem ano que a gente tem múltiplos jogadores estrangeiros escolhidos. Já quebramos recorde recentemente de primeira rodada e quebramos recorde recentemente de escolhidos ao todo, né? Então esse é um draft que tem poucos jogadores estrangeiros e que times vão fazer o swing, né? Times vão, principalmente segunda rodada, o time às vezes não tem um feeling exato, às vezes não tem um espaço no roster e fala, cara, eu quero pegar um jogador aqui para daqui a uns anos trazer se eu quiser, né? Para ter essa opção de trazer, ao invés de eu gastar uma escolha aqui num cara que eu não vou ter minuto para ele agora, e aí começa a contar o relógio do contrato, etc. Não é tão interessante para mim. Então, eu acho que a gente tem uma chance boa de ver jogadores que não são cotados para draft, não estão nos mocks, principalmente esses jogadores estrangeiros, né, early entrants, que vão dar esse pulo do gato, viu, Guilherme? Vão aparecer. Estou bem confiante aí com o que pode acontecer com o Gui Santos, mas também outros jogadores que não são tão cotados, né? Jogadores que a gente não vê em mock. Tem um russo que mete bola de 3 demais, né? Esqueci, Savkov. Pavelzinho, né? Pavelzinho, é isso. O cara mete bola de 3 pontos como quem passou manteiga no pão, viu, Guilherme? De maneira bem macia. Tem um Big Markovic, esqueci agora o nome dele Pivô também, Guilherme. Cara, não é. Ah. Eu não sei se vocês estão vendo ele como um pivô, né? Ele é grandão, mas eu não sei se estão vendo ele exatamente como um pivô, né? Ele é super atlético, bem ágil, tá metendo várias dunks aí nos workouts, né? Então, é um cara que as equipes podem meter um flyer nele, né? Já falei aqui ontem no episódio sobre um jogador bem jovem, estrangeiro, que também não está tão cotado assim, mas que eu acho que vai pular bem, né, na fila do mock. Não vou dizer o nome não, que eu quero que você escute, viu? O de ontem. Não seja traíra, né? Escute todos os episódios do Belgradão. Tô contigo, viu, Lucas? Primeiro, né, projeções, em geral, deixam passar estrangeiros. É comum isso. Pra você ter uma ideia, o cara que é conhecido nos Estados Unidos por mais entender dos estrangeiros no draft, que é o Free Sheila. Cara, ele evidentemente não acompanha o basquete europeu. Você vê as coisas que ele fala de doideira. Ele tava Ele não conhecia o Bo Cruz, né? Ele mesmo falou isso no filme Hustle da Netflix. Ele é o cara que é considerado o melhor lá dos gringos, né? Claro, tô falando da grande mídia, né? A new media, como diria Draymond Green. Mas escapa, porque as equipes fazem acordos com agentes estrangeiros, agentes do país que representam estrangeiros, os caras não têm tanto insider a respeito desses caras e a coisa acaba escapando. É muito comum, em geral, grandes surpresas acontecem envolvendo os estrangeiros, como tem sido um draft que se fala pouco deles, acho que a gente vai ver sim nomes que não estão por aí, nomes que o pessoal vai ter que caçar no Google, nomes que vão ser anunciados e vai aparecer uma imagem meio gasta, porque eles tiveram que pegar em cima da hora. Lembra quando o Kings meteu um Papa Giannis na escolha 13? Meteu um Papa Giannis. Lembra quando o Toronto Raptors pegou o Bruno Caboclo na escolha 20? O Caboclo jogou na NBA, assim, várias partidas, né? Dá pra dizer isso. Foi. Então, enfim, acho que tô contigo nessa, Lucas. Próximo segredo. Isso não é exatamente uma novidade, mas eu acho que é uma confirmação de uma tendência, né, Lucas? Muita juventude. E isso, Lucas, coloca assim, por exemplo, algumas coisas em desuso, né? Por exemplo, draft por team needs. Há alguns anos, cara, todas as projeções eram baseadas nisso. Todas as projeções eram assim, o Pacers, quem é o time do Pacers? Não, o Pacers tem um armador, tem um armador muito bom. Tem um pivô que é o centro da franquia. Tá faltando ala, então. Tem bons alas lá, mas talvez não tenha o super wing e tal. Um chutador que espace mais.
acho que o Pacers tem que draftar sim. Sei lá, Phoenix Suns. O Phoenix Suns jogou o playoff agora e ficou evidente, né, que se tivesse um 4 que era capaz de marcar pivô, que chutasse mais, seria o ideal. Aí você caçava esse cara, fala, esse é o melhor fit pro Suns. Cara, não se fala mais nisso. A impressão que eu tenho é que toda a NBA só pensa numa coisa, draftar o melhor talento disponível e quando não tiver um super talento disponível, projeto. Um jogador verde ainda, mas com ferramentas, em geral físicas, mas também técnicas e mentais, que sejam capazes de, vamos dizer assim, desenvolverem, sejam capazes de evoluírem ao ponto de se tornarem grandes jogadores. Então, Lucas, primeiro, os júniors e sêniors, cara, raríssimos no primeiro round, tem sido tendência. Eu acho que sempre aparece alguém que pensa assim, não, eu vou draftar no fit, eu acho que esse cara me contribui já. Mas a tendência não é mais essa. A tendência é, cara, esse projeto tem tudo que eu acredito ser importante para a franquia aqui. Acho que até é um pouco de perda de espaço da decisão de técnicos na tomada de decisão no draft e mais para aspectos gerenciais, né, de desenvolvimento, departamento técnico, departamento de projeção do jogador, enfim, a NBA tem vários departamentos. Então, a impressão que eu tenho, Lucas, é que cada vez mais esses mock drafts, não tô falando mal de quem faz, pelo amor de Deus, mas esses mock drafts que projetam a partir de necessidades que foram tão tradicionais por anos e anos, cara, eles foram absolutamente solapados. Por quê? Porque as equipes trocam e fazem negócio o tempo todo agora. Esse é uma nova NBA. A NBA está no mercado o tempo todo, a free agency é muito importante. Faz sentido fazer team needs para free agency. Para draft, Lucas, acho que foi ficando pelo caminho a necessidade. Hoje é muito difícil entrar na mente das franquias a partir de o que essa franquia pensa como tática, né? Qual a decisão. Tanto que, acho que ontem ou anteontem, sei lá, em algum desses dias que a gente gravou, eu falei, cara, eu acho muito difícil que o OKC passe o Chet Holmgren. Mas não é porque eu acho que ele encaixa taticamente com a equipe, mas é porque ele fisicamente tem o biotipo que eles têm procurado. Então é mais nessa linha que eu tenho pensado em como que as equipes draftaram recentemente, qual é o perfil de jogadores que eles encontram. E, em geral, essa é a ocorrência, né? Potencial físico, estilo, juventude. Lucas, temos muita juventude cada vez mais dominando os primeiros rounds. É isso, Guilherme. São 24 freshmen inscritos, né? E que não tiraram o nome, tinha até mais do que isso. E 15 sophomore, né? A gente teve em 2017 o recorde de freshman na primeira rodada, foram 16. Naquele ano, Guilherme, foram 16-2 entre freshmen e seniors. Esse ano, a gente pode ter uma surra de 1, né? Porque tem um sênior que está bem cotado, que deve ser até lottery, né? Isso, né? Ele pode até ser lottery, né? Acredito que vai ser lottery, mas talvez não tenhamos um segundo sênior na primeira rodada, né? Então podemos ter uma surra, será, de 15-1, 12-1, 10-1, vai depender um pouco aí de como vai se desenhar a questão de estrangeiros, como a gente falou agora há pouco, mas sênior vai ter bem pouco, primeira rodada, e freshman não vai ser a maioria talvez, né? Porque em 2017 foi literalmente a maioria, né? Foram 16, mas vai ser uma grande parte, né? Então, como você estava falando, né? Muitas equipes vão apostar em projetos aí, porque nem todos esses freshmen chegam prontos para jogar. Guilherme, os segredos 4 e 5, eles são meio que um segredo só, sabe? Mas são bem diferentes. De liquidificador? Pode ser, porque tá misturadinho, né? Porque tem 7 equipes que não tem escolha de primeira rodada e tá misturadinho por quê? Porque ao nem todo mundo ter escolha de primeira rodada, Guilherme, significa que alguns têm mais, né? Então, outras equipes têm múltiplas escolhas de primeira rodada, né? San Antonio tem 3, o Houston Rockets tem 3, são os que tem mais. O OKC tem 2, assim como o Hornets. Memphis tem 2 e o Denver Nuggets tem 2 escolhas de primeira rodada. Por que eu falo isso? Porque nem sempre os times querem adicionar tudo isso de jogador, né? Quando você pega uma escolha de primeira rodada, você está garantindo um salário por algum tempo, né? Então, a gente até falou isso no podcast de ontem, né? Será que o San Antonio vai fazer negócio? Porque 3 escolhas de primeira rodada para um time que já é bastante jovem, não é só ter espaço no jogo, né? Você tem que ter espaço para desenvolver os caras, né? Tem que ter minuto para botar para jogar, tem que ver se encaixa com o que você está procurando para o seu time, né? Então,
esses times têm uma boa chance de se mexerem. E as equipes que não têm, Guilherme, escolha de primeira rodada, Boston Celtics, Brooklyn Nets, os dois Los Angeles, Phoenix Suns, Utah Jazz e Dallas Mavericks, o que a gente vê aqui, né? Times talhados para virados em vencer agora, né? Times que estão olhando para a temporada da NBA, ou que pelo menos olharam para a temporada passada e falaram, cara, eu quero agora, né? A hora é agora, né? Então faz sentido que esteja assim, mas essas equipes, exatamente por terem o cap tão estrangulado, elas precisam desse tipo de jogador, né? Jogador em salário de rookie, né? Então a gente pode ver também essas equipes se mexendo para entrar. A gente já viu, por exemplo, rumores de que o Suns estaria interessado na 8ª escolha do Pelicans. Logo depois, um jornalista do Suns falou que era mentira isso aí, que o Suns não quer trocar o Cameron Johnson pela 8ª escolha. Mas enfim, ficaremos atentos a essas equipes que estão lá na ponta, né, que estão lá brigando sempre por playoff, por campanhas longas em playoff. Essas equipes precisam também desse salarinho básico, né, Guilherme? Então, ficar atentos nessas equipes aí que não têm escolhas, assim como essas que têm bastante escolha e que já não tem tanto espaço para colocar esses jogadores jovens para jogar. O Denver já se mexeu, né? Agora ele tá com 2, tá com 21-30. Né, vamos ver quem mais vai se mexer aí. Acho que vai ser um draft bem movimentado em trocas, viu, Guilherme? Tá bem calmaria antes da tempestade até agora. É bem legal essa parte do draft, né? E fazendo um pacote com isso e com o comentário anterior ainda, o que pode acontecer aí, Lucas, são aquelas comprinhas de segundo round, jogador que, né, você tem pique para lá, escolha 30, escolha 40, uns caras que são sênior. E, cara, a NBA não tem sênior virando superstar, não sei assim, Fred VanVleet, Draymond Green, enfim, não é comum. Mas, cara, tem muito cara que foi draftado depois dos seus 4 anos, né, de universidade e estão ajudando muito equipes boas, né? Então, recentemente a gente teve sucesso de sênior aí. Tem sênior que também não dá em nada, né? Mas acho que tem um caso aí para que equipes que estejam interessadas em reforçar já, não é projeto daí, né, Lucas? Se você quer você quer reforçar para o ano, para o elenco que você tem agora, para o retrato que tal agora, ok, tem essa questão salarial, mas também você precisa botar o cara em quadra e que ele sobreviva. Por isso, em geral, é esse perfil de equipes que vão buscar jogadores um pouco mais velhos, né? Então, acho que é uma boa coisa para ficar atento aí. E, cara, NCAA tem 300 times e todo ano, sei lá, 3, 4 caras se formam. Esses caras foram os melhores jogadores do seu time, quase sempre. Então, assim, talento tem. Tem que saber encontrar, tem que saber desenvolver, tem que saber botar em quadra. Próximo segredo, Lucas. Guilherme, o próximo segredo aponta, né, a uma tendência da NBA e que tem sido cada vez mais, né, cada ano tem sido uma coisa mais constante, né? Canadenses entrando na NBA, né? O bom de canadense. A gente teve, por exemplo, agora o Jordan canadense, né, Andrew Wiggins, destruindo nas finais da NBA, né? Já falamos aqui do Shai Gilgeous-Alexander, tem o primo dele, né, o Nico Alexander Walker, vamos ver o que ele faz da vida dele nessa temporada, né? Hoje, a maior legião de jogadores fora dos Estados Unidos na NBA é canadense. Temporada passada foram 24 canadenses que jogaram pela NBA. Tem alguns bem famosos já que estão há bastante tempo, né? Tristan Thompson está mais perto de sair, Dwight Powell jogou playoff, tem o Josh Primo, né, que o Spurs pegou recentemente, Jamal Murray, né, não conseguiu jogar nessa temporada, mas é um cracaço. Então, assim, tem bastante, Lu Dort, né, Dylan Brooks, enfim, Guilherme, tem um montão de canadense na NBA já, RJ Barrett, por exemplo, e vai chegando mais, né. E esse ano temos jogadores também ali no topo, Guilherme, que vão chegar via lottery. Temos pelo menos 3 jogadores que vão ser draftados nas primeiras 40 escolhas, né? 2 deles quase certeza que vão ser primeira rodada, e aí mais um com cheirinho de segunda rodada e um que talvez seja draftado, Guilherme. Shadon Sharp, Benedict Mathurin, ou Mathurin, ou Mathurin, que é a minha principal torcida é que ele seja chamado de Benedict Mathurin pela ascendência canadense, né? E aí o Caleb Houston deve ser um jogador de segunda rodada, tá cotado para isso. E tem um sênior, Guilherme, que já joga na seleção canadense, o Andrew Nembhard, que também tem uma boa chance de ser draftado ou de pelo menos entrar num roster da NBA, Guilherme.
Quando é que o Canadá vai começar a ser um perigo aí nas competições internacionais? É isso que eu estava pensando enquanto você falava, né? Assim, é explicável, né? Esse modelo de por que se drafta tanto na canadenses, né? O modelo de high school deles é espelhado dos Estados Unidos, então eles formam jogadores em profusão e boa parte deles é Mas é porque eles absorvida. são bons também, né? Pelo amor de Deus. Então, mas assim, eles são bons porque eles são desenvolvidos, eles não nascem bons, eles são desenvolvidos Boa. nesse modelo, jogando contra a high school americana para todos os lados, fazendo viagem, tudo muito perto, né? E jogando no mesmo sistema. E boa parte deles é rapidamente inserida no modelo NBA, no modelo NCAA ou no modelo da G-League, enfim. Então, eles ficam próximos ao mundo NBA o tempo todo, e isso explica por que eles estão tão avançados nas categorias de base. Se você olhar as competições da FIBA Américas, o Canadá é sempre uma potência, né? O Brasil ganhou o Canadá na última Copa América Sub-18, e, cara, foi uma grande façanha. Esse tipo de coisa não acontece. É muito difícil ganhar no Canadá. Já tem sido há algum tempo, justamente por isso, porque tem prospectos ali, jogadores que estarão na NBA, e você falou, se listou um monte que são craques, né? Para mim, o melhor de todos é o Jamal Murray, mas, cara, tem mais um monte, né? Tem mais um caminhão de craques. Melhor que o Shai? Melhor que o Shai, pô, que isso. O Shai é Boa. um grande jogador, mas o Jamal Murray já fez um O que playoff é que você de. sente por RJ Barrett? Vai ser um grande jogador ainda, né? De todos foi o que chegou com mais hype, né? Até mais que o Wiggins, eu acho, assim, em algum momento, porque o Wiggins era o Jordan canadense, mas depois que fracassou, RJ Barrett, assim, ele é o Wiggins? Não, ele é outra coisa, né? Assim, a seleção do Canadá, primeiro, ela não consegue levar o tempo todo os melhores jogadores, né? Mas ainda assim, os elencos que ela leva para as competições, cara, não era para perder para quem perde, né? Na última Olimpíada, eles foram eliminados jogando em casa com o técnico Nick Nurse para a seleção da Tchequia, né? A Tchequia foi para Olimpíada e o Canadá jogando em casa contra eles na decisão. Não. Não, eu me lembro de quando eles perderam a vaga para uma Argentina que não tinha os principais jogadores, jogou tipo combinadão da Argentina, e o Canadá com vários jogadores da NBA, então, e eles têm esse esforço, né? O programa Canadá Basquetebol, ele se esforça para ser relevante, sim, não é só para produzir e tal, é um trabalho bem feito. Cara, mas falta alguma coisa. O basquete FIBA é um pouco diferente, eles não têm tanta cultura FIBA, a liga deles é muito fraca, né? O que faz com que você não tem muita cultura de jogar junto também. Eles têm bons jogadores jogando na Europa, eles atendem a seleção, são caras que valem a pena. Ainda não deu certo, cara. Não é falta de técnico, não é falta de talento, ainda não deu. Para esse draft, Guilherme, qual é o nome que você gosta mais? Shadon Sharp ou Sheldon Benedict Sharp, Matur? Sheldon Sharp, né? Sou O um fã do Benedict é Sheldon brabo Sharp. também. Pô, tudo bem, mas eu sou mais fã do Sheldon Sharp. Acho que é Ok. um cara aí que tem o potencial para ser explosivo nessa classe aí, viu, Lucas? Boa. É um jogador que não teve ainda. Ele é de Kentucky, né? Mas não teve. Não jogou por Kentucky, né? Mas Muito, jogou no muito Brasa, né? jovem. Jogou em Belém do Pará, num sub-16 que tivemos aqui. Muito bom, muito bem cotado, viu, Guilherme? Talvez seja um desses jogadores aí que depois de um tempo a gente pensa assim, cara, por que não escolheram antes, né? O cara que tem todas as ferramentas do tamanho que a NBA pede, parece, tem toda a pinta, sabe, Guilherme? Daquele cara que chega e as pessoas meio que se arrependem de não ter escolhido antes. Agora, vou falar de pessoas que. Aliás, vou mudar o que ia falar, Guilherme. O último segredo aqui, ele vai vir depois que o Guilherme falar sobre o plano de apoio do Café Belgrado. Excelente, hein? Seguinte, queria convidar E quem esse gosta último de. segredo é bom, hein? É bom demais, que isso. Queria convidar quem gosta de draft, quem gosta de NBAzinha mais profunda, vamos dizer assim, né? NBAzinha mais deep. Cara, o seu lugar é no Café Belgrado. O seu lugar é no programa de apoio do Café Belgrado por alguns motivos, né? Primeiro, ao apoiar o Café Belgrado, você garante a existência, né, e continuidade desse projeto. É um projeto que a gente não é vinculado a nenhum grande grupo de mídia, por isso que a gente é considerado independente, Nem a mas pequenos também, né? Essa pequenos também, característica. só pequenos também não. Isso faz com que a gente seja muito dependente do apoio que nós temos dos nossos apoiadores, são responsáveis pela continuidade, né, existência e continuidade desse projeto. E assim, a gente tenta recompensar todo mundo que gosta do Café Belgrado com conteúdos também, né, que não seja só um apoio
pelo apoio, que embora seja muito bom também quem queira apoiar só para apoiar, mas assim, a gente tenta entregar como recompensa uma ampla gama de conteúdos. Ainda dá tempo de você ouvir todo o conteúdo desse draft, né? Tem muitos episódios exclusivos da série que chama Amanhã Vai Ser Outro Dia, que a gente discute especificamente os talentos dessa classe. Então fica o Mesmo se convite. você estiver ouvindo depois de passar o draft, ainda tá em tempo, né? Porque os Legal. jogadores não jogaram ainda na NBA, falta muito Isso. tempo. E dá para ouvir até o dos anos anteriores, que tem essa série dos anos anteriores, para ver o que a gente falou de certo e o que a gente falou de errado, né? Porque é uma experiência aí, né? Mas a Então gente fica não o erra, né, Guilherme? Às convite. vezes o jogador não se desenvolve como a gente queria que ele se desenvolvesse. Quem erra foi a franquia que não desenvolveu, né? Isso. Então, fica o convite para apoiar o Café Belgrado. A partir de R$ 9 você tem acesso a esse conteúdo de áudio. A partir de 20 você vem, por exemplo, nesse grupo no Telegram, que é de onde vão sair os comentaristas aí da noite do draft amanhã, né? Então, você curte um comentáriozinho, vem trocar uma ideia com a gente. Entra hoje, hein? Entra hoje que já dá para você comentar amanhã lá na live da Tabum. Estamos precisando de representantes das equipes, né? A gente vai draftar. Vai ser assim, Lucas. Vai começar o draft. A gente prefere que os torcedores sejam envolvidos, mas quem quiser falar também das outras, podem falar. Mas assim, escolha do Orlando Magic, não vai ficar só eu e o Lucas, né? A gente vai trazer um responsável aí para analisar essa escolha. Se você for torcedor do Magic, pode ser você, hein? Porque lá no Giannis, não me lembro de alguém que torce pro Magic lá, hein? Tá faltando. Enfim, então fica o convite. A melhor maneira de apoiar é baixando o aplicativo da Aurelo, que lá nesse aplicativo você faz o apoio, você desbloqueia todo o conteúdo na hora, você já consegue sair ouvindo. Então fica o convite. Orelo é o nome do aplicativo, ou orelo.cc/Café Belgrado, se você quiser apoiar pelo desktop. É isso. Se você tem um dispositivo da Apple, né, quiser apoiar por ele, você não consegue pelo aplicativo da Aurelo. Aí você tem que ir no navegador, orelo.cc/Café Belgrado, faz o apoio e aí sim você consegue entrar no aplicativo da Apple mesmo e conseguir ouvir todo o conteúdo de áudio do Café Belgrado por lá. Porque é mais uma prova que a Apple nos odeia, né, Guilherme? Eles fazem de tudo para que a gente acabe. Mas, Guilherme, indo para o último segredo agora, esse é grande, hein? Esse é aquele segredo que passa anos para ser revelado, né? E que as pessoas ficam pensando, cara, era esse mesmo o segredo? E né? Porque a NBA começou recentemente com o projeto da G-League Ignite, é uma alternativa para jogadores bem jovens que não querem ir para a NCAA. A NCAA não paga, não remunera os atletas, né? E o G-League Ignite pode pagar até $500 mil anuais, viu, Guilherme? É bastante bufunfa, é bastante dinheiro, e a gente tem visto top prospects indo para lá ano após ano. Esse ano, por exemplo, a NBA colocou atletas da G-League Ignite no desafio Rising Stars, né, para jogar contra jogadores novatos e sophomores da NBA. Colocou um em cada time lá, não sei se vocês vão lembrar, mas eles fizeram aquele esquema diferente esse ano, né? E aí ficou um em cada time. E mais uma maneira da NBA de falar, olha, o seu lugar, jovem jogador, é aqui com a gente desde cedo, né? G-League Ignite. Esse ano, Guilherme, de 2021, que foi o primeiro ano em que esses jogadores foram para a G-League Ignite e aí puderam ser draftados na NBA, tivemos Jalen Green, Jonathan Kuminga e o Isaiah Todd, né? Isaiah Todd, você já falou dele aqui, né? Foi o primeiro jogador da segunda rodada a ser escolhida no passado, né? Kuminga e Jalen Green, todo mundo sabe quem são, né? Então, assim, é um projeto que tem tudo para dar certo, é da NBA, paga os caras, diferente da NCAA, e a gente tá vendo já jogadores sendo escolhidos. Os times não estão pensando assim, poxa, não jogou contra Missouri, né? Não vou draftar. Não tá rolando isso, né? Foi segunda escolha de Jalen Green, sétima escolha de Jonathan Kuminga. Esse ano vamos ter mais alguns, viu, Guilherme? Temos 5 nomes. Guilherme, fala aí os 5 jogadores que estão inscritos no draft da NBA que vieram do G-League Ignite. Acho que pelo menos 4 vão ser draftados, hein? O Dyson Daniels, que é um australiano muito talentoso, gosto muito dele. Jaden Hardy, Marjon Beauchamp, uma das melhores entrevistas que eu ouvi, hein? Gostei muito da entrevista dele. Michael Foster Jr. e Fambo Zeng. Desses aí, talvez o Zeng seja o menos badalado, né, Lucas? O Fambo Zeng, infelizmente, as pessoas não estão dando moral para ele, né, Guilherme? Mas só precisa que uma equipe aposte, né? Precisa que uma equipe olhe pro Fambão, Guilherme, e fala, poxa, vem para cá, né? Curti você. Então podemos ter aí 5 jogadores do G-League Ignite, acho que vão ser 4, mas podemos ter 5 mesmo. E, cara, é um projeto que vai ser um ano de afirmação para eles, né? E aí, nos anos seguintes, a gente vai continuar vendo, né, jogadores indo para lá. E sei lá o que isso vai virar, Guilherme. Hoje,
é o G-League Ignite, né? Daqui a, sei lá, 10 anos, a gente pode ter 2, 3 times da G-League abrigando esses caras que são super prospects, né? A diferença é, eles já jogam contra jogadores profissionais, né? Já vão jogando contra jogadores profissionais. E o principal de tudo, recebe uma grana, né? Recebe um bufunfa, recebe um vale alimentação, né, Guilherme? Recebe um materialzinho, né? Vale Enfim, transporte. é isso, vale transporte já, às vezes até paga o Uber do atleta, né? Então, a G-League, a NBA, né, tá com esse projeto de League Ignite, talvez uma alternativa para o que eles não queriam abrir mão, que era de voltar jogador da high school, né? Então, eles fazendo dessa maneira, o jogador já pode, não necessariamente se sente obrigado a ir ou para a NCAA ou para fora do país, ele já vai entrando aí no mundo da NBA, porque a G-League é afiliada à NBA. Você joga contra o jogador que estava na NBA semana passada, contra o jogador que vai jogar a NBA amanhã, né? Então você já está inserido nesse mundo e é um mundo promissor, viu, Guilherme? Hoje a gente está só no começo, não sabe muito bem para onde é que vai dar isso aqui, mas a tendência é que seja uma coisa que vai crescendo, crescendo, crescendo até virar uma grande árvore frutífera aí, um pé de feijão gigante que vai dar na nuvem. Que isso, hein? Ô, Lucas, bela metáfora. Foram 7 segredos já, Lucas? 7 segredos, Guilherme. São muitos segredos, né? Você tem destaque final? O meu destaque final, Guilherme, não é segredo para ninguém, né? O meu destaque final é um convite, um apelo, um pedido encarecido para que vocês compareçam na live do Café Belgrado. Eu sei que Tabum não é um aplicativo que todo mundo tem, né? Então faz esse esforço, porque senão você vai esquecer. Baixa o aplicativo da Tabum agora mesmo. Agora que você está ouvindo, procura aí, tabum.com/Café Belgrado, baixa esse aplicativo e fica atento que na hora que for começar a transmissão do draft, 20h30 do dia 23, a gente vai abrir lá a nossa live. Vai ser uma live, Guilherme, que se der, olha só, a Tabum conseguiu pra gente, Guilherme, uma camiseta do Golden State, Isso. das semifinal de conferência, né? Que foi justamente a grande rivalidade. Golden State e Memphis Grizzlies, né? Uma camiseta gold-blooded, e a Tabum disponibilizou para sortear entre as pessoas que estiverem nessa live do dia 23, desde que tenha um bom número de pessoas, Guilherme. Então, se você quer ganhar essa camiseta, você tem que estar presente e tem que torcer para que convencer outras pessoas a irem também, né? Então, vai ter voucher da KTO, a KTO já liberou alguns vouchers para a gente sortear, e o principal, né? Vai ter análise em tempo real, vamos trazer quem é esse jogador que foi draftado, por que ele foi draftado, quais são os pontos fortes dele, por que ele encaixa na franquia, ou por que é um projeto, ou análise de troca em tempo real, além do que participação dos nossos amigos apoiadores. Se você é um apoiador, mesmo que não seja do grupo Giannis, e quer participar da live, entre em contato com a gente, né? Manda um DM. Quer participar sim, falando, né? Se você quiser participar só ouvindo, não precisa fazer nada, tabum.com/Café Belgrado, entra e participa com a gente. Quem tiver lá, Guilherme, vai morar para sempre no meu coração. Quem não tiver, vou confessar, viu, Guilherme? Vai ficar um rancor. Então apareça lá, hein, gente. O meu destaque final, Lucas, é que tá rolando Copa do Mundo 3x3. E o Brasa tá jogando. É a Copa do Mundo 9, então? É um novo tipo de Copa do Mundo, né? Era pra estar rolando agora a Copa do Mundo, né, de futebol, mas como é no Catar, ficou para o final do ano. Mas aí tá rolando uma Copa do 3x3 aí de basquetinho. O Brasil tá presente no masculino e no feminino, e nos dois ganhou um jogo e perdeu outro, né? No masculino. Fala das vitórias, pô. Não vai falar da Que é derrota tudo aqui, no não. mesmo dia. Perdeu para Porto Rico e ganhou da França, e no feminino perdeu para Áustria, ganhou da Áustria no primeiro jogo do dia, há pouco, e perdeu para a França, num jogo bem difícil, assim. Então, Brasil com 1-1, tem jogo todo dia, YouTube da FIBA tem transmitido, vale a pena quem curte um basquetinho, tá sem nada para ver aí, de manhãzinha, viu? O campeonato é na Bélgica, então os jogos são bem cedo. Acordou aí, quer ver uns 3x3, já joga na FIBA lá, que tá rolando todo dia, deve rolar a semana inteira. E é isso, fica aí a dica. Espalhe por aí que você ouve o Belgradão, siga a gente em todas as redes sociais, vai lá no TikTok do Belgradão e solta um comentário lá, vai no YouTube do Belgradão e solta um comentário, vai no Twitter do Belgradão e dá um RTzinho lá, marca o Belgradão que você tá ouvindo a gente, valeu. Espalhe por aí, valeu, forte abraço e até a próxima.